E aqui entenda-se IA, inteligência artificial, aquilo que na realidade não estamos a ver bem, mas garanto-vos que no final vamos perceber um bocadinho mais sobre tudo isto. Realmente isto é uma doença que está a afetar o mundo inteiro e eu gosto de lhe referir, se temos uma doença, vamos começar pelos sintomas. E os sintomas são os 8Ds. Então vejam se conseguem identificar alguns sintomas destes que aqui estão no vosso dia-a-dia. Vocês conhecem aqueles preocupados que inteligência artificial? Não sei, ouvi falar, não percebo bem que tema é esse. Depois temos os distraídos. Eu não ouvi falar nada disso. Isso é o quê? Interessante. Vê uma ou duas coisas. Curioso. Estamos por aqui. Gosto destes que são os destemidos idiotas. Isso na minha área não vai acontecer. É chegar aqui, estejam descansados que isto vai afetar o mundo inteiro, mas a minha área está completamente a salvo. Enganam-se. Depois temos aqueles que eu deixo que eu nem quero ver, e há avestruz com a cabeça enterrada na areia. Vamos fazer que tudo à volta do mundo não está a acontecer. Temos os desconfiados. São aqueles que estão nas empresas, começam a falar de digitalização e sobretudo de inteligência artificial e pensam assim, isto agora é que vai ser um problema. Estamos aqui, isto está para mim, até eu chegar à porta da rua, isto vai ser rápido. Portanto, temos de facto também este sintoma. Depois temos os defeituosos, que eu gosto imenso, são aqueles que de repente começam a ver defeitos em todas as plataformas que têm inteligência artificial. Pedem, por exemplo, uma imagem de um povo algareiro e sai um bacalhau com natas. E, portanto, ficam todos felizes, aquilo não funciona. Temos os donos do medo, com medo de tudo, e, portanto, ficam quietinhos no seu lugar. E, não menos perigosos, temos os secretos, que são aqueles que já estão a usar inteligência artificial nas suas funções, nas suas empresas, nas escolas, mas daqui em calado não vamos dizer nada a ninguém e não vamos passar o know-how. Portanto, estão identificados os 8Ds e os sintomas. Então, onde é que está, de facto, a cura para a miopia? Na realidade não tem estado nos mídias, porque os mídias muitas vezes falam da questão da inteligência artificial muito associada aos perigos e à perca de empregos, tudo é um alarme, ok? Não focam muitas vezes no lado positivo, não tem estado nos governos, e mais à frente já vamos ver que não tem estado, e mal, nem nas escolas, infelizmente, e muito menos também em algumas empresas. Algumas já estão a adotar, mas de facto de uma forma muito tímida. E isto de facto é um mundo ainda desconhecido para muitos. Estamos a falar de processamentos que são muito mais rápidas do que eram anteriormente, há uns anos atrás, e que permite de facto que esta tecnologia seja uma tecnologia não só acessível, mas extremamente rápida no seu processamento. E esta caixa de Pandora foi aberta, a ser preciso, a 30 de novembro de 2022, com o surgimento do ChatGPT, todos vocês conhecem, e que de facto, a partir daí, muitas se seguiram. Não só pela questão de ter sido o ChatGPT, mas que eles fizeram aqui uma estratégia inteligente, e claro que a inteligência artificial já existia muito antes do ChatGPT, mas de facto eles trouxeram uma plataforma aberta ao público e disponibilizaram a programação, portanto, o seu API, para que outros pudessem desenvolver com base na sua programação. E, portanto, isto faz com que esta caixa de Pandora tivesse sido aberta e, parar isto, só desliga da ficha. Nós tivemos um apagão há algum tempo, percebemos que essa ficha pode ser desligada, mas neste caso acho muito difícil. Teríamos que acabar, por exemplo, com a internet, e ao acabar com a internet, o mundo empresarial colapsava em 2 dias. Eu não sei se recordam, estes senhores, naquela data que está ali em março de 2023, fizeram uma carta não só a empresas que estavam a desenvolver tecnologia com base em inteligência artificial, mas também ao governo americano e outros, para fazer uma pausa de 6 meses. Vocês sabem o que aconteceu? Neste período não aconteceu nada. Por isso, simplesmente, todos eles começaram a desenvolver mais e melhor esta tecnologia. Isto dizer
neste momento, estamos sem travão. Ou seja, está tudo a desenvolver com base nesta tecnologia e muitas vezes sem muito critério. Não tenhamos dúvidas sobre isto. Isto é de facto a maior revolução, maior que a industrial, maior que até a digital, com a introdução da internet. E conseguem ver porquê é que ela é de facto maior do que qualquer uma das outras. Não estão a ver? Eu explico-vos. Por causa da rapidez. Esta tecnologia é extremamente rápida. O que uma plataforma hoje está a fazer, e hoje, quando eu digo hoje, é hoje literalmente. Eu abro uma plataforma qualquer que seja ela de inteligência artificial, ela hoje faz uma coisa muito básica e claramente amanhã deu um salto. Fez uma atualização e de facto mudou completamente o ecossistema onde ela já estava a funcionar. Quando eu referi maior que a revolução industrial e digital, e porquê? Eu gosto de fazer este comparativo e acho que isto é a melhor forma de nós percebermos o quão esta tecnologia é rápida. Eu comparo ela a um TGV. Como vocês sabem, um TGV move-se a uma velocidade enorme e apanhar um TGV em andamento é uma coisa complicada. Portanto, neste momento, percebam que esta tecnologia, e aquilo às vezes não é uma luz ao fundo do túnel, é claramente um TGV que vem na nossa direção e que nós temos que saber qual vai ser a nossa estratégia a agarrar agora, sem perder mais tempo. A evolução da IA é diferente de todas as outras, que obviamente avança a um ritmo exponencial, afeta praticamente todos os setores, não há ninguém a salvo, e as soluções são facilmente escaláveis, ou seja, e por vezes muito em conta para a adoção destas estratégias e destas ferramentas entre as empresas. Isto equivale a dizer que o mundo está a mudar a qualquer hora, ou seja, literalmente, eu já vos vou dar alguns exemplos, há negócios que podem terminar de um dia para o outro, ou pelo menos perspectivarem-se de uma forma completamente diferente e por isso têm que estar preparadas, têm que saber o que é que está a acontecer. Gosto de dar esta imagem que é de facto, quando chego ao meu negócio, a minha porta já não cabe, já não é aquela porta, já está escancarada e o meu negócio já mudou por completo. Reparem só neste número, estima-se que serão ser criadas por dia, 10.000 plataformas alicerçadas em inteligência artificial. Isto é uma panóplia de ferramentas que estão a ser desenvolvidas, lá está, a um ritmo muito rápido. E onde é que nós estamos? Não é? Estamos na Europa, e claramente fala-se muito das guerras de território, bélicas, etc., das guerras comerciais, mas há uma guerra que fala-se pouco, que é a digital. E a imagem é esta, ou seja, nós estamos na Europa e estamos a olhar para cima e vimos mísseis a passar digitais, de ferramentas, de plataformas, de inovação, a toda a hora, entre a China e os Estados Unidos. E, nós estamos aqui no meio, um bocadinho pacíficos, a tentar regulamentar, não sabemos bem o que, e a tentar apanhar esta boleia, mas ainda muito perdidos, porque de facto isto tudo está-se a passar entre estas duas grandes potências. O The Economist, em março de 2023, fez esta manchete: 50% dos trabalhos iriam desaparecer da forma como os conhecemos, ou iriam ter uma transformação muito grande no espaço de 4 anos. E isso já se está a assistir, em muitas áreas, acreditem que isso já está a assistir. Vou-vos dar aqui 3, 4 exemplos sobre isto que eu estou aqui a falar, que é para não perceber que estamos aqui a falar no ar. O Cardia é uma plataforma de inteligência artificial que basicamente aquilo que faz é ler um eletrocardiograma. Para terem uma noção, há um curso técnico específico para ler eletrocardiogramas, estamos a falar de cerca de 600 parâmetros. Em média, para haver uma boa leitura, estamos a falar 2 horas, 2 horas e meia, para haver ali uma leitura profunda daquele diagnóstico. E estamos a falar que a probabilidade de acertar é 85% de fazer um bom diagnóstico. Com esta plataforma, eu tenho um eletrocardiograma, entrei numa urgência, faço um drag and drop para esta plataforma e em apenas 13 segundos ele consegue logo detectar os sinais vitais,
e em 5 minutos dá-me o resultado completo. Portanto, não há aqui atrasos, não há rigorosamente nada, eu tenho uma informação completamente fidedigna, está estimada em 99%. Okay? Portanto, a minha pergunta é, se eu for ao médico, o médico me perguntar, olha, vamos fazer um eletrocardiograma, o que é que tu queres? Queres esperar 2 horas e meia, ou imaginando que eu vou a um hospital que nem tem as urgências a funcionar, ou se queres esperar aqui quanto tempo, ou quantos dias, ou quantas semanas, ou tens o resultado imediato e é por aí. Eu, no meu caso, não vou ter dúvidas, vou ter o diagnóstico feito por aí, obviamente tenho um médico à minha frente e que vai ter que fazer a leitura e ter um sentido crítico, mas de facto esta plataforma vem agilizar muito esta questão. E reparem, no diagnóstico médico estamos a falar de uma panóplia já de plataformas que existem a fazer precisamente isto. Ou seja, estão alicerçadas em milhões de dados e são muito mais fidedignos e conseguem chegar a uma certeza e um diagnóstico de uma forma muito mais rápida e acelerada, neste caso, que o próprio médico. Ali a seguir temos a Lex Machina. Isto é uma plataforma que já está nos Estados Unidos. Tem a ver com direito. Como sabem, o direito americano é muito por jurisprudência, portanto, casos idênticos e eles analisam isso. E esta plataforma tem os casos todos há uma série de anos para trás. Ou seja, o que é que acontece? Quando um advogado vai fazer uma defesa num determinado tribunal, sabe perfeitamente que aquele juiz, numa determinada altura, num caso muito idêntico, decidiu uma sentença daquela forma. Ou seja, antes de ele ir para a barra do tribunal, ele tem de facto uma preparação simplificada do seu trabalho. Isto antigamente teriam que ir a ver atas e livros e, enfim, uma série de informação que demorava de facto muito tempo e aqui, em apenas alguns minutos, ele consegue preparar o seu caso e ir ao tribunal. Depois temos ali a Icon da Vitruvius. Isto é uma plataforma americana que permite, portanto, o serviço que eles oferecem é a realização de casas feitas por impressora, em botão, okay? De uma forma muito rápida, em apenas meia dúzia de dias eles conseguem fazer uma vivenda um T5, é incrível. E na própria plataforma nós conseguimos logo construir a nossa própria casa. Ou seja, provavelmente eu aqui já consigo dar um passo à frente do arquiteto e fazer um projeto, enviar para esta empresa e esta empresa chega e faz a construção. Portanto, aqui deu um passo em frente. Claro, obviamente a nossa legislação não permite isso, teria que haver autorizações e uma assinatura de um arquiteto, mas tudo isto, como vos digo, é uma questão de tempo. Na área agrícola, esta plataforma, ao Shard Robotics, permite fazer um mapeamento das culturas. Isto é norte-americano, portanto, eles só este ano já conseguiram investimento de 22 milhões para desenvolver esta tecnologia. Já está em modo de demonstração e é uma coisa tão simples quanto isso. Portanto, é uma plataforma alicerçada em AI, com milhões de dados, para já, sobretudo nas culturas de macieira e de videira. Aquele aparelho que está ali, que é um scanner, portanto, com visão computacional, é aplicado no trator e ele está a fazer leitura de todo o cultivo. E, portanto, ia dar informações como a saúde da planta, a cor, o tamanho do fruto, a maturidade. Portanto, permite-me planificar à partida e, por antecipação, perceber se eu estou a ter algum problema na cultura e poder agir de uma forma muito célere. Portanto, já está a ser implementado. Então, depois de tudo isto, onde é que está de facto a cura para a miopia? Conseguem ver onde? É simples, é na adoção, não há outra forma. E muitos profissionais de facto têm que inovar e olhar para esta tecnologia de uma forma muito séria porque ela vai impactar o seu negócio. Vamos aqui só fazer um paralelismo entre isto, que às vezes inteligência artificial e inteligência humana. A inteligência humana é de facto incrível e tem a capacidade do raciocínio, da aprendizagem, da percepção, da memória, da linguagem. Portanto, ela é multifacetada e, de facto, nós somos uns seres altamente criativos. Por contraponto, temos a inteligência artificial, os algoritmos, dos modelos, dos dados matemáticos e, de facto, a capacidade de uma forma muito rápida de calcular cálculos e reconhecer padrões que, de outra forma, seriam muito complicados. E então, mais uma vez, onde é que está aqui a cura para isto? É que de facto tem que complementar os dois. Porque os dois juntos vamos ter soluções mais robustas e aproveitar o melhor de cada um. Ou seja, vamos amplificar
a nossa ação, vamos amplificar o nosso conhecimento e a nossa estratégia para aquilo que queremos fazer e implementar. Então, vamos olhar para a inteligência artificial como um princípio ou como um fim. Eu acho que há todos percebemos aqui, temos que olhar para isto como um princípio. E às vezes é bom recuar, ainda há pouco que este exemplo foi dado, e como é que vocês acham que um agricultor olhou pela primeira vez para um trator? Pensou assim, bem, isto agora não tenho hipótese, quer dizer, com um trator, não. O que é que ele pensou? Comprou um trator, tinha o seu terreno, que tinha provavelmente 1 hectare, percebeu que claramente podia fazer dinheiro e ir ao do vizinho que ainda não tinha trator e ganhar dinheiro com isso, e conseguir lavar o terreno dele e o do vizinho e mais o do lado de uma forma muito rápida e ainda ganhar com isso. E de facto deixou os bois de lado, ainda fez uma picanha e portanto conseguiu fazer um churrasco lá em casa. Outro exemplo, como é que acham que um polícia sinaleiro olha pela primeira vez para um semáforo? Quer dizer, todos nós temos, alguns de nós aqui, já temos a ideia do polícia sinaleiro no meio do cruzamento. Como é que ele olhou? Quer dizer, olha, isto é o fim. Não, ele foi, de facto, foi realocado. Por mal dos nossos pecados, provavelmente ficou na estrada a passar multas de velocidade, mas de facto teve que haver aqui uma percepção. E como é que vocês acham que o Einstein olhou pela primeira vez para uma máquina de calcular? Não digam que ele vai falar, ele vai nos explicar. Se garantirmos uma coisa, o tempo do cálculo mental acabou. E ainda bem. Já não vou precisar de gastar meio neurónio a multiplicar números com 8 casas decimais enquanto tento perceber o universo. Acabei de fazer a raiz quadrada de 1.728.349 em menos de um segundo. Sabem quanto tempo isso me levaria com papel e lápis? O tempo suficiente para o universo se expandir mais uns bons quilómetros. Com esta máquina, consigo testar as minhas ideias em minutos. A teoria da relatividade. Agora posso verificar se o tempo realmente abranda com a velocidade. A verdade é que, com esta ajuda, sinto que estou a pensar mais rápido, a errar menos e até me sobra tempo para almoçar. Aos futuros cientistas que criaram esta engenhoca, obrigado. Acabaram de acelerar a ciência e poupar muitos cabelos brancos a esta cabeça. Ele tem a resposta. Então estamos aqui perante o quê? Uma oportunidade. Não percam de facto a oportunidade de integrar a inteligência artificial e de facto desenvolver aquilo que é a nossa inteligência natural. Ele está a transformar nos negócios não só pelas automações de tarefas, mas também pela melhoria de tomada de decisões e a personalização de serviços. Já há bocado falou-se aqui do WhatsApp, mas telemarketings, que hoje em dia conseguimos de facto personalizar o serviço a cada cliente, o que até então seria muito complicado e dispendioso. A importância de aproveitar então todo o potencial da IA e desenvolver competências, fazer testes piloto, e lá está, falou-se há bocadinho e bem da questão de errar e superar o erro. Esta tecnologia muitas vezes é extremamente acessível e barata e portanto permite-nos errar sem tanta dor. E lembra-se de uma coisa, para já, e eu vou sublinhar o para já, não será a inteligência artificial que nos vai tirar o emprego, mas sim alguém que esteja ao nosso lado, que perceba mais inteligência artificial do que nós. Seja um colega, seja um concorrente. Vejam sempre a inteligência artificial como um superpoder. É de facto a tónica aqui mais importante. É eu olhar para estas plataformas e perceber que eu posso crescer de uma forma extremamente rápida e acelerada. E porquê? Porque nós, na realidade, hoje em dia, no mundo empresarial, no mundo académico, nós queremos resultados instantâneos. Como foi, ainda há bocado, aquele exemplo da plataforma dos eletrocardiogramas. Eu quero já. Portanto, daqui a 2 dias, daqui a 3, pode ser vital para mim. E a mesma coisa nas empresas. Portanto, tudo isto permite realizar uma série de tarefas de uma forma extremamente rápida e dar-nos um resultado, provavelmente às vezes pode não ser o melhor, mas pelo menos ajuda-nos a encontrar um caminho e a tentar melhorá-lo. Reparem, por exemplo, se nós estivermos aqui numa análise muito micro, o comparativo hoje em dia e aqui vejo que estão aqui bastantes estudantes,
que é alguém que não usa ainda a inteligência artificial comparado com alguém que usa a inteligência artificial. E obviamente aqui vão dizer, e há uma série de teorias, mas isto coloca os alunos mais preguiçosos. Bem, eu aí só tenho de dizer, isso sempre existiu, portanto nós sempre tivemos o colega que era cábula e o outro que não era, só que agora um que não é tem um superpoder e o outro vai continuar a ser cábula e a continuar a fazer as coisas da mesma forma. Portanto, não há aqui, os tempos mudaram, mas as coisas continuam nesse nível. E se nós pensarmos, por exemplo, numa empresa que não está a adotar a inteligência artificial para outra que está, de facto, aqui também é outra diferença, e podemos dar um salto maior e ainda pensar nos governos que estão já alicerçados e a trabalhar em inteligência artificial e aqueles que pura e simplesmente estão a ignorar esta tecnologia. Nós, e falando em ignorar, nós estamos aqui a falar, e já falei da China e dos Estados Unidos, estes dois senhores há cerca de 4, 5 meses lançaram uma plataforma. E em 6 horas venderam 7 milhões de produtos, tiveram mais de 13 mil pessoas online e venderam, em termos de quantidade, mais de 100 mil produtos. Reparem no que é que isto permite fazer. E agora vocês estão a perguntar, mas porquê é que estás a dar este exemplo? Porque aqueles dois senhores não existem, são dois avatares. Okay? Treinados para vender. Portanto, reparem o que é que eles conseguiram vender em 6 horas, sem se levantarem, sem irem à casa de banho. Portanto, eles fizeram um trabalho comercial excelente e é uma plataforma que hoje em dia é das que mais vende na China online. Okay? Então, o que é que nos vai para já, e isto acho que era uma mensagem importante aqui, fazer-nos começar já a olhar para isto com outros olhos. É de facto a acessibilidade. Ela é extremamente acessível, é para todas as idades. Eu trabalho nesta área e, portanto, percebo claramente que antigamente havia aquele aluno dos meus pais, quando começou os computadores, isto não é para mim, já não vou pegar nisto, e na realidade muitos deles ficaram pelo caminho. Aquilo era complexo, era chato, aquilo não entrava, programa, enfim. Isto não. Isto basicamente, o que é que nós temos? Temos aquilo que eu chamo o retângulo mágico. Qualquer plataforma que vocês vão abrir de inteligência artificial generativa tem este retângulozinho e naquele retângulo nós só temos que escrever o que queremos e de facto a magia acontece. O que escrevemos é o prompt, porque a nossa prompt é a designação para o comando que nós damos na nossa linguagem natural à máquina para ela nos dar de facto um resultado do nosso lado. E aqui permitam-me só fazer aqui um bocadinho um paralelismo onde é que nós estamos. E aqui o AI Portugal, fui buscar aqui um bocadinho aquela canção de Jorge Palma, todos conhecem, e que aqui entra muito bem. Ninguém está a ver nada. Basicamente nós tivemos umas eleições legislativas a 18 de maio deste ano, e portanto, digam-me lá quantas vezes é que se falou em inteligência artificial na campanha? Zero. Okay? Zero. Mentira. A única foi uma intervenção no Parlamento do André Ventura que quis comparar a inteligência natural do Primeiro-Ministro à inteligência artificial com a história dos marcianos. Foi a única altura onde só ouviu falar de inteligência artificial. E na realidade este governo tem uma bomba relógio em cima da sua mesa. Okay? E tem que rapidamente perceber que isto é um problema. Acho que ainda não percebeu. E depois eu dei-me ao trabalho de, finalmente, com o programa do governo, vamos lá ver o que é que eles falaram sobre a inteligência artificial. Então vinham lá 30 referências à inteligência artificial, uma coisa fantástica. Eu passo mais ou menos a resumir qual é que é a estratégia que nós temos neste momento à inteligência artificial em Portugal. Guerra à burocracia, é bom, se conseguirem resolver. Sistemas interligados, ótimo, tudo a convergir. E ferramentas modernas para equipar a administração pública. Obviamente que a primeira é a fraude fiscal, portanto, tentar problemas para conseguirmos faturar mais um bocadinho, está tudo certo. A parte da segurança, obviamente já todos nós ouvimos falar na vigilância avançada, tamanhos preditivos, para conseguir, de facto, nas nossas cidades termos esta tecnologia e por antecipação percebermos se estamos perante um cidadão, enfim, perigoso, procurado, etc. Está certo? Na habitação, na célula do Porta 65 Jovem, para agilizar processos, também está bem. Depois entramos aqui na educação, e aqui já é outro patamar. Então, o que é que eles dizem? Desenvolvimento de uma estratégia digital na educação, recursos inovadores e criar um tutor diário.
Meus caros, a educação parou no tempo. E isto, mais uma vez, é um problema que nós temos acima da média. Esta imagem mostra 4 gerações. Todos vocês estão aqui, vocês estudaram como aos vossos pais, como aos vossos avós, como aos vossos bisavós. Isto é um método da Revolução Industrial, isto já não se aplica. Eu já não posso ter uma série de alunos a tentar fixar métodos antigos. Isto é uma geração completamente diferente, com outras ferramentas na mão. Isto coloca, de facto, os professores hoje em dia numa situação difícil, porque não sabem lidar com estas tecnologias, não lhes foi dada a formação sobre estas tecnologias, e estas crianças hoje em dia, estes alunos hoje em dia, trabalham, muitos deles, disto de uma forma completamente diferente. Isto depois leva-nos a outro patamar, que é o patamar que vindo agora, as tais 9.000 vagas que não foram preenchidas no ensino superior, dá-se muitas desculpas, mas delas que é, não estou a dizer que é desculpas, obviamente que é um facto. Os exames foram mais difíceis, ou que a educação em certos sítios é mais onerosa, claro que sim, mas de facto ninguém fala no desinteresse, cada vez mais os alunos vão tendo sobre as escolas e perceber que na realidade hoje podem estar a ingressar num curso que daqui a 4 anos aquele curso está completamente ultrapassado e quem está a lecionar não está nem pouco mais ou menos a tentar acompanhar isto. Portanto, isto de facto é um problema que carece de um pensamento estratégico de um país inteiro e perceber que caminho e que rumo é que vamos querer dar à educação. Então o que é que se está a adiar? Para mim falta de uma execução real, portanto estamos aqui a falar muitas ideias, mas que nós sabemos claramente da forma como elas são abordadas que não vão passar do PowerPoint. Poucos incentivos às PMEs, tanto como deduções fiscais, começarem a investir em mentorias era extremamente importante. E mais uma vez recordo, isto é um TGV, isto não é aquela estratégia, ou não são aqueles problemas que nós conseguimos começar a colocar por baixo do tapete, não dá. Mete-se por baixo do tapete e ele sai imediatamente a seguir. Hubs de inovação regionais, e aqui estamos, de facto, num tecido empresarial importante, e colocar este foco dentro destas ferramentas é premente, portanto isto desconecta muito do tecido empresarial. A investigação, e já se falou aqui, com as universidades, é importantíssimo. Formações práticas para empresas, pois aqui a ausência de um plano industrial com visão, portanto, a IA tem que ser um motor estratégico e nós estamos a ver países como a França, o Reino Unido, os Emirados, para ter uma ideia, há 4 meses atrás, os Emirados Unidos deram uma assinatura a todos os cidadãos do ChatGPT. Boa. Portanto, não há planos ambiciosos, na minha opinião, portanto, criação de chips, modelos funcionais, plataformas próprias, fala-se da Amália, a Amália anda de um lado para o outro e a Amália ainda não saiu. A Amália é um LLM português que está prometido e que, enfim, está cheio de desculpas para sair, já devia estar cá fora. Falta de um debate com presença europeia, normalmente Portugal raramente lidera essa parte da regulamentação ética e a presença institucional em consórcios europeus é de facto muito modesta e é passiva. Então, onde é que deveríamos ir? Na minha opinião, era para mim, como muitos países já estão a adotar, que é de facto uma Secretaria de Estado de Inteligência Artificial, portanto, com um orçamento próprio. Reparem o que é hoje em dia estarmos a fazer um investimento, por exemplo, em segurança no Ministério. Provavelmente quem lá está não tem a obrigação de saber que estas ferramentas estão a surgir ou que surgiram. E como digo, às vezes surgem de um dia para o outro. Portanto, isto tem que haver um planeamento, um departamento, um Ministério, uma Secretaria de Estado que esteja atenta e que tenha que, de facto, opinar sobre todos os investimentos ou grandes investimentos que estão a ser feitos numa determinada área, porque, de facto, podemos estar a comprar um sistema completamente obsoleto e naquele dia a seguir acabou com base em AI ser desenvolvido e, portanto, é um problema. Integrar isto, obviamente, na saúde, na justiça e começar a fazer, de facto, tais testes pilotos. Era importante. Criar um hub nacional, como a França já tem feito, a Dinamarca e outros países. Programas de aceleração ao turismo, para a moda, para a saúde, para a agricultura. E, de facto, uma formação massiva para todas as idades. A China, agora no dia 1 de setembro,
começou a lecionar inteligência artificial a todas as idades. Nós aqui, enfim, financiar formações práticas para trabalhadores, criar centros físicos quase como uma loja de cidadão e claramente fazemos com que as pessoas possam lá ir e ter formação sobre estas ferramentas. E de facto, podíamos estar aqui a ser ambiciosos e a pôr um objetivo para 2030. E que poderia ser, por exemplo, mais de 10 mil empresas já com a inteligência artificial implementada, mais de 1 milhão de cidadãos com formação, um modelo funcional lusófono treinado nacionalmente, um evento global anual de inteligência artificial em Lisboa e mais de 10 objetivos públicos para os ministérios, mas com ganhos mensuráveis, obviamente. E depois aqui, pode ser a nível nacional, mas também a nível regional, a parte da educação com assistentes para, de facto, numa primeira fase, ajudar os professores, ter exercícios, ter plataformas que possam estar ao seu alcance para poderem lecionar. Na saúde, uma triagem muito mais eficaz através da inteligência artificial. Na justiça, claramente, ter aqui e aproveitar esta tecnologia para priorizar processos judiciais e muitas vezes não deixá-los caducar. Portanto, se tudo isto estivesse integrado, de facto, iríamos ter uma eficácia maior. A parte do ambiente, com monitorização de emissões, administração interna, obviamente já vimos aquela ideia da segurança, ser mais preditivos. Depois nas infraestruturas podemos ter aqui, através da visão computacional, a detecção, por exemplo, de buracos ou de alguma coisa que esteja menos bem. Na parte das finanças, detecção de fraude fiscal. Na cultura, criar um reservatório que fosse pesquisável e aberto às escolas e aos investigadores. Na economia, uma previsão de falências por antecipação, logo nas PMEs e poder, antes delas chegarem àquele termo, poder de facto ajudá-las. E na segurança social, por exemplo, criar chatbots que fossem extremamente intuitivos para que se pudesse falar com a máquina sobre determinada situação e fazerem perguntas. O impacto na economia, de facto, é muito grande e isto não é apenas uma tecnologia emergente, como nós já vimos, ela está aqui, é para ser usada e, portanto, o crescimento económico tem que estar, de facto, alicerçado na inteligência artificial. Estima-se que até 2030, em termos de PIB a nível mundial, o impacto da inteligência artificial seja 15,7 bilhões. E, portanto, se nós ignorarmos a inteligência artificial, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer um declínio do nosso crescimento, nós vamos claramente ficar para trás, enquanto país, enquanto região. Vamos ter mais desemprego, nós não vamos conseguir depois colocar e afetar estas pessoas por alguma razão. A inteligência artificial nos vai substituir numa determinada área, conseguirem dar o salto para outra. Vamos ficar muito mais vulneráveis e dependentes sempre da tecnologia de terceiros, porque nós não temos. E, portanto, aqui diria que a visão estratégica nacional é, de facto, uma escolha de políticas de investimento a longo prazo. O agir tem que ser agora, não dá para ser mais tarde. A colaboração multissetorial com a academia, com as empresas, com as instituições, com os governos é importantíssima e, de facto, esta inovação tem que ser contínua. E, portanto, isto é tudo muito engraçado. Estive aqui a falar sobre inteligência artificial, mas agora muitos de vocês perguntam, mas isso, em sentido prático, o que é que nós vamos conseguir fazer com isto agora? E então, eu lanço um desafio ao Martim, que me vai ajudar, em que nós vamos aqui, sem rede, criar, acreditem ou não, uma empresa em 10 minutos.